eu ouvi Ridô do Jack, né? Foi a primeira música do Ray Charles, a primeira música do Ray Charles que eu ouvi, que eu prestei atenção, né? Até tinha outras músicas, Soft Memory, algumas outras coisas que já tocava, mas eu prestei atenção por causa do balanço que ela tinha, né? Por ser muito dançante e tal. Então eu prestei atenção nessa música e foi aí o primeiro disco que eu comprei. Eu trabalhava numa carvoaria na época. Eu estava com 13 para 14 anos e um dos primeiros empregos ali. Aí eu ouvi essa música, fiquei encantado com a música e comprei o disco. Foi o primeiro disco assim que eu tive do Ray Charles e passou a ser uma referência para mim. Você falou do Ridô Jack, né? Que foi sua primeira música. E ela tem essa característica que você falou, de ser dançante, de ser muito fácil de dançar em dois, né? Ela é envolvente, né? Isso é um pouco da influência que te levou para o samba rock também? Porque esse tipo de som que você acabou trabalhando muito, né? Não, eu acho que não. Eu gostei da música, mas eu já estava muito ligado na música dançante, que era o samba rock. Na época não era samba rock, a gente nem sabia o que era isso. Era swing, era rock and roll, era essa coisa assim, né? Era uma coisa bem anos 50 mesmo, começo dos anos 60. Então a gente chamava de swing, né? A forma de dançar era swing. Que era um estilo de dançar bem parecido, né? Com peripécias. Exatamente. E o que imperava mesmo nesse estilo eram as músicas internacionais. Entendeu? Quando chegou aí na década de 70, a partir de 72, 73, aí começou a vir uma mistura, né? Da música nacional e a música internacional e se dançar da mesma forma. Dançar o rock and roll, o rock swing, né? Que é o traçado de braço do rock and roll. E aí um outro formato nas pernas, nos pés, que é um gingado bem brasileiro. E alguém começou a chamar isso de samba rock. Rock samba. Mas a gente não tem exatamente quem criou isso. A gente começou a ver algumas capas de disco escrito rock samba, samba rock. A gente que estava dentro do contexto, a gente entendia bem o que era tudo aquilo ali, né? Quem chegava de fora estranhava, como estranha até hoje. As pessoas não entendem até hoje muito bem o que é o estilo de dança samba rock com a música que toca. Exatamente. Então, se você falar em músicas, em cantores brasileiros, tem Jorge Ben como a maior referência, porque ele tinha um som envolvente, ele tinha uma pegada bem diferente, que era o que deu vida a essa história chamada samba rock. Eu via dessa forma. Erasmo Carlos fez muita coisa legal. Se você pegar originais do samba, fez muita coisa boa. Tem uma série de artistas, Giovana, Franco, nossa, um monte de gente que fez músicas que se encaixaram muito bem dentro desse estilo de dança. Porque samba rock para mim não é música, samba rock para mim é uma forma de dançar. É isso que eu queria chegar. Porque você vai num baile de samba rock, você vê tocar muita coisa que às vezes é jovem guarda um pouco, Demétrios. Que outros estilos se encaixam? Roberto Carlos, tem Calhambeque, tem do outro lado da cidade, a fã do Monachini. Aí você pega Abílio Manuel também? Abílio Manuel, nossa, fez várias faixas legais. Pena Verde, Rosa Cor-de-Rosa. Então, o Franco mesmo. O Franco foi um cara que criou essa história muito bem feita, com a batida de rock and roll, com a batida de rock e um arranjo de samba, e ficou maravilhoso.
comecei ali na década 1970, 71, fazendo festinha de casa de família. Mas aí nós não tínhamos uma característica desse samba rock ou baile black, não era isso. A gente fazia baile de casa de família e tocava tudo. Entre as músicas que nós tocávamos, a gente tocavam outros sucessos do momento. Tinha muitos sucessos do momento que a gente tocava dentro dos bailes de casa de família. Quando se partia para o salão de baile, para fazer baile de nostalgia, também não tinha esse nome na época, era bailes black. Então, quando a gente partiu para fazer esses bailes, lá dentro a gente só tocava o que realmente fazia parte daquele contexto. Da cultura. Exato, aquela cultura. Não se tocava muito o que se tocava na casa de família, não. Casa de família a gente misturava mais, né? E o que fazia parte dessa cultura? O que você tocava mais nesse começo? Ray Charles, Jorge Ben, Jonah Jones, Brenda Lee, Millie Small, Lionel Hampton, Floyd Cramer, tinha muita música legal, um pianista americano. Jimmy Smith, nossa, foi um dos grandes sucessos. Stan Getz, Mas Trio você tá Esperança. Toda uma linha aí de jazz, de música orquestral. Sim. Tal. Você nunca trabalhou muito na linha de soul music? Não, isso aí já estava. Você já tinha um Ray Charles que fazia soul music. Sim. Na verdade, entendeu? Para alguns é o criador, né? Exatamente. Então você tinha toda essa mistura. Só que toda essa mistura, dentro dessas músicas, elas estavam no ritmo para se dançar samba rock. Entendi. O estilo de dança absorvia bem todos esses artistas que eu te falei. Não todas as músicas dele. Tem um monte de música do Ray Charles que nunca tocou em baile. Como tem Lionel Hampton também, que nunca tocou. Algumas faixas, tá? Então você juntava o que servia para o baile e botava nos nossos bailes. O que não servia, a gente não tocava. A gente só tocava o que cabia, o que dava ritmo. Tudo que eu tocava, os outros tocavam. O que a gente fazia? A gente tentava descobrir músicas novas. Eu, por exemplo, vinha para a cidade, pintava um James Brown novo, eu comprava, chegava lá no meu bairro, eu tocava ele. Talvez eu estivesse tocando de primeira mão, mas logo todo mundo sabia o que era e comprava também. As músicas, elas tinham que se tocar, tinha ali umas 70 músicas que era fundamental você tocar em todos os bailes. Então, quase todo mundo tocava a mesma coisa, só que eram músicas de muita, muita qualidade. Haja visto que 50 anos depois as pessoas continuam dançando as músicas que eu tocava em 1971, 72. Ainda fazem sucesso até hoje. E você passou dos bailes de família e tal, você chegou a ser residente de grandes casas, assim, como Blém Blém aqui em São Paulo. Como é que foi essa transição? Na verdade é o seguinte, o meu começo foi na Vila Santa Catarina, na Zona Sul. Então eu comecei fazendo baile ali como outras equipes que já tinham no bairro. Outros amigos que faziam. Depois, o que eu fiz? Eu vim para a cidade. Foi onde eu montei loja. E aí eu comecei a trabalhar aqui na Avenida Rio Branco, dentro de um salão de festa, chamado Green Express. Eu montei uma loja aí dentro. Então o que acontecia? As pessoas estavam dançando lá na frente e eu estava com a loja aberta no fundo. Isso foi um diferencial muito grande. Então eu comecei a receber visita de vários artistas, DJs, artistas internacional como África Bambata. Teve uma opção de pessoas artistas de novela, enfim, começaram a achar isso diferente e começaram a vir para o Green e acabava indo na minha loja também. A partir disso, surgiu a oportunidade de fazer um programa de rádio. O saudoso Natanael Valente foi uma pessoa que praticamente criou essa história do Tony Hits e tal. Ele tinha um programa de hip hop na Rádio Imprensa e ele fazia um programa chamado Movimento de Rua. Aí, numa conversa um dia com ele falou para mim, poxa, por que você... Vamos criar um
horário dentro do programa o Movimento de Rua, uma meia hora para você fazer nostalgia. Porque você não topa. Eu falei, eu topo, mas eu não entendo nada de rádio, né? Ele falou, não vai ter muito problema, não. Tem que levar as músicas e falar, isso aí você pega com o tempo. Eu nunca tinha feito rádio. Aí eu fui para lá, para a Rádio Imprensa, e lá criamos uma história. O programa ficou 3 anos no ar, aí a gente deu um nome para o programa. Clássicos da Nostalgia foi o nome dado ao programa, onde participou Marcos Green, que era o dono do Green Express, e depois o financiador do horário, que a gente de meia hora passamos para uma. Teve Adalto Demix também, que participou, Paulinho Promoter, e eu. Então a gente fez um programa durante 3 anos, o programa fez bastante sucesso mesmo. Era meio-dia, a gente começou à noite, depois fomos para o horário do dia, meio-dia, o programa bombava em São Paulo inteiro e a gente começou a fazer grandes festas com esse. E o nome do programa, que era Clássico da Nostalgia, passou a ser uma equipe de baile. O nome da equipe. O nome da equipe, que a gente fez várias festas no Clube Holmes, Casa de Portugal, Círculo Militar, Caçasp. Não, pode tirar. Não. Não é isso que eu tô dizendo. Aí, anda aí. Do outro lado agora, por favor. Aí, obrigado. Muito bem. E esse nome, Bailes de Nostalgia, ficou também, né? Tem Então, muita equipe que fez Baile de Nostalgia, né? O que era? Na década de 70 não existia baile nostalgia, existia baile. Uhum. A partir da chegada de uma nova era, os anos 80, o fim dos anos 70, começo dos anos 80, começaram a surgir uma transformação muito grande na música mundial. Chegou as grandes bandas, aquelas bandas gigantescas que pareciam orquestra, né? O Earth, Wind and Fire, Kung Fu Chan, Bar-Kays, eram bandas, KC, Sunshine Band, eram bandas que faziam um estardalhaço na pista, né? Então, pintou uma nova era musical. Então, os Stan Getz, o Jimmy Smith esse sempre tocou, mas os Stan Getz, os orquestrados mais antigos, foram deixando de ser tocados. Então, foram botando músicas novas nos bailes. Houve uma transformação com Chic Show, com Black Mad, Zimbábue, Cascatas. Eles criaram uma nova era musical. A partir disso, começaram a falar que aqueles bailes que a gente fazia lá nos anos 70, começou a chamar, os bailes que vocês fazem é de nostalgia. Deram esse nome, baile de nostalgia. Aí ficou, tá até hoje. O baile de nostalgia sempre é uma referência das músicas antigas. E isso foi uma característica aqui das equipes de São Paulo. Isso se espalhou também para equipes? Não, isso ficou em São Paulo. Ficou em São Paulo. No Rio, típico, né? tinha no Rio. As grandes equipes de baile do Brasil eram do Rio, né? Uhum. Furacão 2000, Cashbox. Tinha lá uma série de equipes que eu não lembro nem o nome. Uhum. Então lá foi as grandes equipes de baile, as do Rio de Janeiro. E aqui criaram, mas não com aquele estilo. Era soul, mas tinha a parte melódica no meio, tinha as lentas, tinha os balanços que lá no Rio não, era um pesadão, era um som muito mais pesado, né? Criaram até a Company Soul aqui em São Paulo. Sim, nessa mesma linha. Que tocava a linha do Rio de Janeiro. Mas os nossos bailes ficou assim. Com essa mudança, como eu te falei, pintou essas novas equipes. E aí as músicas antigas passou a ser nostalgia. E esses bailes de nostalgia, pelo que eu sei, sobreviveram mesmo depois da chegada do hip hop, o R&B dos anos 90, 2000, os bailes de nostalgia. Eu acho que eles foram os que mais se sustentaram. Até hoje tem. Eu comecei a ficar conhecido através do programa Tony Hits, porque era Toninho e tal, mas aí o próprio Natanael falou, não, vamos ter que criar um nome artístico para você. E eu tinha uma loja chamada Hits e Haritz, que era lá no Zarzur.
no Mirante do Vale, lá no prédio que eu te falei, ali do lado do viaduto Santa Efigênia. Eu tinha uma loja chamada Hits e Raritz. Então, meu nome era Toninho, todo mundo me chamava de Toninho. Um dia, o Natanael falou, olha, Toninho Hits. Aí depois falou, não, Tony Hits, o nome vai ser Tony Hits. Aí ficou. Com esse nome, eu fiquei conhecido. E aí eu fiz Blém Blém, acho que foi a primeira residência grande que eu fiz foi Blém Blém. Na época do alemão e tal, eu fiz 1 ano de Blém Blém. E como era o público? Qual a diferença do público de lá? Bem misturado, né? Porque aqui no Green você tinha um público mais popular, né? Mais popular, um público mais baile mesmo. Lá já tinha uma mistura, um pessoal que não conhecia o estilo e vinha para conhecer e curtir. E acabavam gostando e ficou todo mundo junto, deu tudo certo. Um público mais classe média? Isso, com certeza. Pelo local, por tudo, né? E você acompanha ainda a questão das novas equipes? Aí tem gente ainda fazendo samba rock, gente nova. Eu, recentemente, eu não conhecia. Eu fiquei conhecendo o pessoal do Vitrola 70. Vitrola 70 eu conheço. A banda eu vi mais a formação tem aí dela. Fazendo... Não, ó, o que chegou na época, já no começo dos anos 2000, foi o Clube do Balanço. Foi uma banda que veio com esse propósito de tocar as músicas antigas até com uma pegada mais moderna. Clube do Balanço. Veio os Opalas, veio Faro Fino, que tinha uma tendência groove com samba rock. Veio Sandália de Prata, veio Bola de Meia, Vitrola 70, Mavericks. Olha, desculpe se eu não lembrei de todos, mas veio uma opção de bandas com essa característica. E também a gente criou uma história de separar um pouco o samba rock dos bailes. Quando a gente viu esse novo público chegando, como o público do Blém Blém, de algumas casas que eu tocava aqui na Vila Madalena, aí a gente começou a ver que tinha um outro público interessado no estilo. Então, a gente começou, juntei com o professor Mosquito, e criamos uma história de separar da vida própria o samba rock. O samba rock começou a ficar ele estava lá dentro do baile de nostalgia normal, só que quando ele veio para atingir um novo público, ele já veio com uma pegada mais moderna, né? Foi criada uma pegada mais moderna. A musicalidade começou a mudar, entendeu? Você não tinha só o Jorge Ben, não tinha só o Franco, não tinha só... Aí você já tinha umas misturas, umas batidas modernas de acid jazz. Entrou muito acid jazz nessa pegada de samba rock moderno, que é uma batida que a turma chama de bossa moderna, mas eu vejo como acid jazz. Então foi criado muitas coisas. Alguns DJs começaram a produzir algumas músicas para esse estilo. O DJ Lu, o Adalto Demix. E foi criando, algumas pessoas foram criando músicas com batidas modernas, e isso foi se ampliando. Então hoje é um outro mundo. A forma de dançar mudou do que eu comecei, dos anos 70, mudou tudo. Dos anos 80 mudou a forma de dançar. Qual a diferença? Que tem bastante. Você tem que... Aí não tem atlético? Como explicar. Isso aí tem que a pessoa ir num baile de nostalgia tradicional e ir num baile de samba rock moderno. Aí ele vai saber qual é a diferença musical e de dança. Existe uma diferença muito grande. Só pensando, por exemplo, a minha referência em forró. Eu vejo o forró tradicional e vejo o forró universitário. E eu também vejo como duas coisas quase que completamente diferentes. Pé de serra e se você pegar a universitária, é completamente diferente. É uma dança muito mais pessoal preocupado com atleticismo, vamos dizer assim. Uma coisa mais de... Isso mesmo. A força do movimento do que o ritmo. Exatamente. Eles até têm ritmo, mas dentro do contexto deles, só que muito mais acelerado, passos muito mais abertos, uma coreografia completamente diferente.
O samba rock tradicional, ele é ali, o cara conduzindo a menina e... É muito mais a interação do casal. Exatamente, é. Mas ninguém tem como mudar isso. É o que chegou de moderno. Sim. Eu participei disso também, da musicalidade, da inovação da musicalidade, tudo isso. Toquei muito para essa garotada. Hoje já não faço mais, porque já me aposentei como DJ, não estou tocando mais, né? Mas tem uma área aí muito ampla. E falando... tá mesmo. A gente passou aí por quase, vamos completar 2 anos aí de pandemia, pessoal retraído em casa. Agora está voltando, os eventos estão voltando aí. O que você espera? Você acha que todo esse momento preso, o pessoal tem tendência mais de voltar para as ruas, voltar para a noite, voltar a dançar? Qual a sua expectativa? Eu acho que todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer essa liberdade, até porque São Paulo, uma das grandes formas de diversão é as festas. Que era assim lá no meu tempo, nos bailes, que era uma forma de se divertir com menos custo, né? Hoje não, hoje a turma tem um poder aquisitivo um pouco melhor, então dá para ir num baile. Então eu acho que os bailes, eles têm que voltar. Mas tem muita gente com medo, né? Tem muita gente com receio. Ainda não está totalmente cessado, né, o problema da pandemia. Então muita gente ainda está com medo. Por isso que as pessoas ainda vão, mas vão com receio. Eu acredito que se normalize sim. Eu acho que pro ano que vem, as coisas começam a se normalizar sim. E aí você acha que os bares, as festas devem voltar com força? Volta porque eles sempre foram fortes. Desde que eu me conheço por gente que existe os bailes que a gente faz aí, sempre existiu. E eu acho que é um dos movimentos de maior resistência de todos os tempos, porque você toca o Elizabeth Viana Meu Guarda-Chuva, lá de 72, acho que 70, 72, e você toca até hoje, a turma dança com a mesma euforia. É importante para a cultura de São Paulo. Até porque o samba rock se tornou patrimônio da cidade, você sabe disso, né? E ele eu acho que é uma das danças, uma das festas de muita alegria, de muita interatividade. O que faz com que esse movimento tenha tanta vida é a alegria da dança e a qualidade musical. São duas coisas fundamentais para que esse movimento tenha durado tanto. Comecei em 70, no caso de família. É o que eu estou te falando, Get My Mode Work, Jimmy Smith, que você falou, ele toca até hoje nos bailes. E se você for num baile, você vai ver que as pessoas dançam com uma intensidade enorme.